Olá, boa tarde, domingo, esse é domingo de Thales Talk. Estou aqui com uma das pessoas mais especiais que já passaram na minha vida, Dr. Pedro. Tudo bem? Ele acreditou em mim quando nem eu mesmo acreditava. Foi a fase, enfim, todo mundo aí já sabe, tudo que eu já passei pela minha vida aí na coluna, hérnia de disco e tudo. E na época que eu achei que tinha que operar e era para ontem a cirurgia, o Dr. Pedro me tranquilizou, falou, vai com calma que não é bem assim. E você estava com a razão, com certeza. Grande parte dos problemas da coluna, né, não são relacionados a problemas cirúrgicos, né? E mesmo quando são cirúrgicos, eventualmente o nosso corpo tem a capacidade de se regenerar, né? Passar o período de crise de dor e o próprio corpo cicatrizar a lesão. Então não necessariamente todos os casos vão para a cirurgia, né? Só ter um pouquinho às vezes de paciência que a evolução natural da doença vai seguir o seu curso e você vai ficar bom. Maravilha. Então, doutor Pedro, começando pelo começo, como eu começo com todo mundo, como que você era um Pedrinho na infância e tinha algum sonho maluco? Queria ser piloto de aeronave, astronauta, jogador de futebol? Como você bem falou, né? Eu era o Pedrinho, né? Meu sonho era sempre crescer. Eu lutava para crescer de qualquer jeito, mas eu tinha muita dificuldade. Fiz tratamentos e tal, mas consegui chegar próximo dos 1,70, já tá bom para a média brasileira, né? Como profissão, sim, nunca me imaginei fazendo nada de muito diferente, não. Quando eu fiz teste vocacional, né, que chama, não sei se ainda fazem isso hoje, eu podia fazer qualquer coisa, então não me ajudou muito não. Eu acabei começando a estudar para publicidade, que hoje é uma faculdade que, se você fez nos anos 2000, praticamente não vai te servir de nada, né? Porque o mercado mudou demais, né? E por conta dos meus pais, que são médicos, né, acabei seguindo a carreira de medicina mesmo. Maravilha. E como que a medicina entrou com força assim, que você falou, agora é isso, 16, 17 anos? Não, foi no meio do terceiro ano, eu já estava na turma de humanas, e aí o meu pai, quando descobriu que eu ia fazer publicidade, ele, moleque, não vou pagar tua conta não, hein? Tu vai ter que trabalhar, vai se virar sozinho, porque meu pai é militar, né? Então ele é bem firme nos posicionamentos, né? Então ele falou, não vou pagar tuas contas, tu vai ter que se virar, ver se é isso mesmo que você quer e tal. Aí eu falei com a minha mãe, peguei o telefone de uma empresa de publicidade na época para saber como é que era o trabalho e tal, porque todo mundo na época imaginava que publicidade você ia fazer propaganda e jingle e não sei o quê. E aí liguei pro cara, o cara falou, não, tu vai ficar no computador direto, vai fazer design de site. Eu falei, nossa, não tem nada a ver comigo essa parada. Aí eu falei, quer saber, cara, eu me dou bem em todas as matérias mesmo, eu vou me dedicar e vou fazer medicina. Aí acabei fazendo. Que foi paixão assim, você achou que seria ou muita coisa diferente? Cara, eu estudei na Souza Marques, né, na faculdade aqui no Rio de Janeiro. E é uma faculdade que parecia um pouco uma escola mesmo. Era a mesma turma o ano todo, não é que nem as faculdades públicas que são semestres, créditos. Lá era assim, você entrava, tinha um ano todo aquelas matérias para você cumprir, então meio que foi no embalo, assim, né? A primeira coisa que eu gostei muito foi a anatomia, então logo que eu entrei na faculdade, eu já me interessei pela disciplina, quis ser monitor, e aí segui pela anatomia, técnica cirúrgica, clínica cirúrgica, sempre nessa área aí, sempre me chamou mais a atenção. Que curioso, as pessoas que eu conheço, profissionais da área da saúde, a maioria, quando eu pergunto qual era a sua matéria favorita e qual você menos gostava, a maioria fala que menos gostava de anatomia, que é tipo onde se diferencia os homens dos meninos, assim. Porque a anatomia, hoje você tem muitos aplicativos que ajudam na visualização da coisa, né? Na minha época não, era livro, atlas, e você tinha que imaginar o negócio, você tinha que olhar para o seu braço e ver as coisas. Então assim, era um negócio que me instigava muito, para saber o que tem debaixo, né? E onde você pode ir, onde você não pode ir, né? Então eu sempre gostei por isso, por você conseguir
imaginar, né, a complexidade do seu corpo, o que que tem, onde passa, então assim, e as funções, né, porque não é só identificar onde começa, onde termina, onde vai aqui, onde vai ali, mas tudo tem uma lógica, né, é um corpo perfeito, né, cara, então você começa a conectar as coisas vão fazendo sentido para você, inclusive do seu próprio corpo, né, então é uma coisa muito boa de estudar. Deve ser muito, muito interessante. Muito bom, muito bom. E você Principalmente eu, que sempre fui atleta. era isso que eu ia tocar assim, agora, porque... Então faz ainda mais sentido, né? Porque você começa a entender o seu corpo, como que funciona, a fisiologia, aí você estuda a fisiologia do esporte, se você quiser, né? E aí por aí vai, né? Você começa assim. Você deve chegar na academia no dia seguinte e falar, pô, esse cara tá fazendo tudo errado, ou tipo, aquele ali tá fazendo mais certo. Não, isso principalmente depois que eu fui para ortopedia, aí a gente começa a estudar mais biomecânica, né? Aí você vê muita coisa errada mesmo. Em todo lugar que você vai, né? Principalmente o pessoal velha guarda, que faz aqueles mesmos exercícios a vida inteira, você vê que não tem, às vezes, mecânica nenhuma do movimento, né? Ainda tem uma certa resistência a uma sugestão, assim, fala, não, é assim. Completamente. Tal. E você falou de atleta, só que a pessoa que está ali do lado ainda não sabe qual é o nível de atleta. Se vocês acham que eu sou atleta, o Dr. Pedro já completou. Quantos Ironmans? 2 Ironmans. E o Ironman, para quem não sabe, você corre uma maratona, nada 180? Não, 3.800. Nada 3.800 e pedala 180. Nossa, dor atrás de dor atrás de dor. E para muitos é prazer, né? A gente estava conversando aqui em off o quanto isso deve evoluir você mentalmente, assim, na sua vida como um todo, porque é um sofrimento que o corpo não está pronto para resistir. É porque muita gente imagina que você sofre tudo no dia, mas o dia você se diverte, porque o que é mais difícil é o treinamento, que aí você tem que fazer aquela planilha semanal, você tem que ter disciplina para cumprir a planilha. Tem dias que você está acabado, por exemplo, eu que sou cirurgião, pegava cirurgia às vezes de 8, 10 horas de cirurgia e eu tinha que correr 10 quilômetros no dia. Pô, eu ligava para minha treinadora e falava, cara, hoje eu não tô aguentando, eu fiquei o dia inteiro com avental de chumbo, minha posterior tá pegada aqui. Ela, não, considera feito, amanhã você treina normal, esquece esse treino aí, né? Então às vezes você tem que ter, às vezes, quem não é profissional, né, que pode comer certinho, dormir certinho, viver só daquilo, você tem que fazer muitas adaptações aí para não se lesionar, né? Senão a diversão acaba a ser uma maldição, né? Então tem que tomar muito cuidado, tanto na alimentação, no sono, tudo. Por isso que às vezes a gente fala, né, que a mulher do atleta, do Ironman é muito importante, porque se ela não estiver do lado, fica muito mais difícil. Pô, imagino, com certeza. Até para as pequenas coisas assim, imagina você não... Qual era a sua modalidade favorita? Era pedalar, nadar? Eu sempre fui da água, né, cara? Eu comecei a nadar muito cedo, competi na natação muito cedo. E assim, aos 11, 12 anos eu só queria saber de jogar bola. E aí minha mãe conseguiu me convencer a me colocar no polo aquático. Aí como tinha gol, tinha aquela coisa toda, a gente acabou fazendo um grupo de amigos ali no Guanabara, sabe onde é? Ali no Botafogo. E graças a Deus foi um time muito vencedor, a gente ganhou do mirim até o adulto, tudo que você pode imaginar, brasileiro, tudo que a gente competiu, a gente ganhava, tinha um time sensacional. E aí da água eu comecei a fazer uns biatlons, que eu sempre corri bem, né? Eu gostava de correr um pouco e tal, por causa do futebol. E depois que eu entrei na residência que eu comecei com pedal, comecei com spinning e tal. E como meu cunhado já tinha feito um Ironman em 2006, aí ele sempre falava assim, tu vai fazer, um dia tu vai fazer, um dia tu vai fazer. Aí, cara, um dia me deu a louca, eu falei, cara, vou fazer essa parada, me empresta tua bicicleta aí. A bicicleta dele velha pra caceta. Peguei a bike dele, comecei a treinar, peguei o contato da professora e mandei brasa, comecei a seguir as planilhas e tal. Mas logo no início eu já vi que o buraco era mais embaixo, né? Eu comecei a ver que na metade do treino eu já não tinha mais energia. Quando eu chegava para nadar, eu falo, pô, mas eu nado muito melhor do que isso, cara. O que tá acontecendo? Parece que eu tô morto. E aí todo mundo no Iron todo mundo costumava treinar de manhã, né? Mas por causa da minha profissão eu preferi jogar tudo pra de noite.
Então eu começava umas 5, 5 e meia e até umas 10, quase todos os dias. Menos no final de semana, que aí eu fazia os longos e tal. Mas aí eu percebi que eu estava sem energia, eu falei, cara, eu vou ter que ir no nutricionista, porque não tá dando não. Aí eu vi que, pô, cara, você tá fazendo tudo errado, você tá com déficit de energia, você tá gastando muito mais do que você tá usando, né? Então eu tive que fazer uma suplementação forte aí principalmente de carboidrato, porque você começa a se tornar uma máquina de queimar caloria. Então às vezes você fala assim, pô, mas é muito carboidrato. Não, cara, você tem que comer carboidrato. E assim, eventualmente, durante os exercícios, quando eles começam a se alongar demais, você precisa dar alguma carguinha de carboidrato, senão o corpo começa a falhar. E isso você vai se doutrinando para a prova, que é uma prova que, em média, um atleta que treinou bastante, ele vai fazer entre 10 a 14 horas, dependendo das condições climáticas lá. Então você tem que comer, você tem que se hidratar. E muita gente quebra na prova por erro alimentar, entendeu? Por deixar de beber água, por ficar de boca seca muito tempo, por não comer. Aí o cara quebra, porque o corpo dele é uma máquina de queimar caloria, ele vai continuar queimando. Se você não oferecer, ele vai quebrar. E como quase tudo nunca somos nós sozinhos, né? Teve toda uma equipe assim ajudando, porque Sim. Imagina, você falou da sua esposa, a nutricionista, o treinador, o próprio cunhado, deviam ter dias que você estava falando, hoje eu não vou, falar, não, vai, é a sua meta, você vai conseguir e tal, e depois conseguiu, é uma vitória de todos. Assim. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que é mais você, porque como é uma meta sua, você que tem que se disciplinar a fazer. É como passar numa prova, porque você tem que estudar muito, enfim. Cara, tem a parte alimentar, que a esposa ajuda, a motivação dos amigos e tal, mas assim, no dia a dia, na planilhinha, é você, cara. Não tem jeito, entendeu? Acordar cedo, mó solzão, descascando ali no pedal, não tem jeito, é isso que é o mental. E é o treino pra prova, que é uma prova muito longa, é uma prova muito mental também, não é só o físico. Às vezes você, caraca, tá doendo pra caceta. Aí você fica tão viciado em endorfina, que você fica assim, não, na próxima liberação do meu corpo vai melhorar isso aqui. E vai. E aí o negócio vai indo, entendeu? Qual a lição que você tirou das provas que você concluiu, até mesmo do treinamento que você levou pra sua vida, assim? Cara, eu fiz o Iron para tentar entender a cabeça desses atletas extremos, né? E tentar compreender a motivação, né, do atleta que se expõe a esse risco todo, né? Porque eu falei assim, não faz sentido, né, cara? É muita coisa e tal, por que esses caras correm tanto e tal? E assim, pra minha vida, o que eu falo de uma pessoa que consegue fazer o Ironman é que você tem a sensação que você consegue fazer qualquer coisa, tá? Porque, assim, medicina é um trabalho árduo, só que diferente. Ser um cirurgião, se formar como cirurgião, toda a curva de treinamento que você tem que fazer, também você precisa de muita determinação. E isso foi só mais uma coisa, assim, foi mais uma conquista de falar assim, eu vou me desafiar isso e eu vou conquistar isso. E na vida eu acho que tem que ser assim, você bota uma meta na sua cabeça, cara, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Aí você vai, tem que fazer isso, cara, tá, eu tô sentindo dificuldade aqui, o que eu posso fazer para resolver esse problema? E aí você vai indo, entendeu? Assim como é na faculdade, você, tem um cara que é bom pra caceta nessa matéria, aí vamos estudar junto aí, cara. Aí você consegue ir, entendeu? Porque tem coisas que você tem mais facilidade e tem coisas que você tem mais dificuldade, né? No Iron, acho que o que mais machuca é a corrida, porque por conta do impacto, né? Então é uma coisa que você tem que ter um pouco mais de cuidado. Eu evitava muito correr cansado, né? Por conta do dia a dia, eu fazia um pouco de transporte, intercalava com a esteira, em vez de correr na rua, no asfalto, para diminuir menos impacto e tal, porque realmente com a rotina nossa, né, às vezes um plantão, não dormia direito, você chegar no outro dia e treinar aquele volumão lá, você tem que dar essa adaptada aí. Mas eu acho que para a vida, né, que foi a pergunta que você fez, é isso, a gente traçar a meta e tentar buscar a melhor forma de resolver, seja para tocar uma guitarra,
seja para passar na faculdade, em tudo. Você tem que, cara, tô tendo dificuldade de ver como é que eu vou resolver esse problema. E, assim, no Iron eu tive várias dificuldades, tive tendinite, eu jogava polo às vezes, né? Porque eu jogo o Master do waterpolo ainda. E existe uma especificidade para o treino que você está fazendo. Então, como eu estava fazendo uma carga muito grande de corrida, de bike, a perna está girando assim, né? Quando você vai pro polo, a perna tá assim. Então eu tinha, às vezes, jogar um coletivo assim, eu sentia aqui a coxa, o caceta, porque realmente você faz uma carga tão grande naquele músculo que você vai fazer um movimento diferente para outro esporte, acaba lesionando, né? Então eu comecei a ter mais cuidado para jogar o waterpolo. Jogava às vezes menos, eu jogava com menos intensidade, para não me atrapalhar no outro esporte, entendeu? Então, mais ou menos isso. Maravilha. E você, como eu, é do esporte, a vida inteira foi. Qual o recado que você, como profissional renomado, pode dar para uma pessoa que é um atleta de fim de semana e está sentindo uma dor, assim, só que para ele não negligenciar, qual o ponto de dor que ele pode saber? E o meu conselho como paciente é procure sempre um médico, um ortopedista, fisioterapeuta. Não sai fazendo as coisas que você vê no YouTube, assim, porque a chance de dar merda é muito alta, cara. Eu sei porque eu passei por isso, foram 2 anos. Agora você, como profissional, qual a dica que você pode dar aí para os seguidores? Eu acho que para fazer um treino amador, você não requer um nível de assessoramento tão elevado, né? Se você deseja fazer alguma atividade mais competitiva, mesmo que seja para você, não para conseguir índice, por exemplo, no Ironman tem gente que entra na loucura de querer ir para Kona, fazer o índice para Kona, então exige muito do corpo, então existe um grau de investimento em equipamento, em alimentação, que é um pouco maior do que o atleta comum, que quer fazer porque gosta da atividade, né? Mas para o atleta de final de semana, assim, é o que eu costumo dizer, né? A dor é um sintoma. Ela está querendo dizer alguma coisa para você. Então, assim, às vezes é uma dorzinha que vai passar mesmo. Só um desconforto, né? Que a gente costuma dizer. Mas se aquela dor ficar recorrente, toda vez que você faz a mesma atividade, se você continuar se expondo àquela atividade que te incomoda, a chance de você machucar, fazer uma lesão é muito maior. Eu sempre falo que no esporte sempre tem opção, né? Pô, doutor, sempre que eu corro, tá doendo, mas quando eu pedalo não dói. Eu falei, então pedala, cara. Então, tudo na vida tem opção, né? Você não precisa ficar fazendo um negócio que te incomoda. Mas eu gosto mais de correr. Mas, cara, se você tá correndo e tá te incomodando, aí você tem que ver por que isso tá te incomodando. E aí é a hora que o profissional pode te ajudar, né? Parece até coisa de criança, de maternal, assim, né? Tipo, não faz, cara. O teu corpo tá te falando. É um sinal, cara. Só que deve ser muito difícil. Eu, vindo do outro lado, eu era assim. Surfava, doía, só que eu amava surfar. Se eu soubesse o quanto bom era surfar de peito, fotografar, mergulhar, que são as coisas que eu tive acesso hoje em dia, eu não teria forçado a barra. Só que a pessoa, às vezes, infelizmente, tem que passar por um problema para aí ela poder abrir a cabeça e falar, nossa, como eu estava errado. O inteligente é quem vai pelo conselho dos outros e não precisa. Eu tive um professor de academia que ele falava, né? Ele dava aula de spinning até lá em São Paulo. Ele falava, gente, sempre tem opção. Você tá pesado, diminui um pouquinho, mas não para. Não para. Segue porque é importante. Então, tudo para qualquer esporte vai ter uma opção. Você não precisa sempre estar no mais alto nível para se divertir, né? Então, assim, o surf é um esporte excelente e tal, mas assim, você vê às vezes as pessoas caindo no mar aí que você fala, caraca, o cara vai se quebrar todo, pra quê e tal, aquela onda que tá quebrando ali em Copacabana, de vez em quando a gente atende aí nas emergências, o cara vai pegar um jacaré naquela onda pertinho da areia, pum, quebra o ombro, machuca a cervical. Pra quê, gente? Vocês têm que analisar, risco, né, cara? Então não tem necessidade, né? Mas enfim. Curiosidade da vida. Não foi programado, Copacabana é e sempre foi minha onda favorita. Porque é só tubo, você dropa às vezes com nada de areia. Vem aquela onda seca, se fosse coral embaixo. Eu fui criado no Leme, né? O Leme, volta e meia tinha alguém que saía ralado lá, não tem jeito. E tem uma história de um cara muito famoso aí, o Tail, que era um dos expoentes do surf há 20, 30 anos atrás. Lá em São Paulo tem uma onda igualzinha, que é a Paúba.
ele era um dos melhores no Havaí, chegava lá, todo mundo parava para ver. O cara no mar de 1 metro, que é nada, é aquela onda normal, ficou tetraplégico. A gente já, como eu sou cirurgião de coluna, eu já vi alguns casos aqui de pessoal aqui em Copacabana, vai pegar um jacaré, bem comum. Ou o cara lesa o ombro ou a cervical, né? Porque a hora do caixote o cara tá assim, né? Então, normalmente ele vai e bate a cabeça, né? Como que você faz, Pedro, para não somatizar, não absorver todas essas coisas que você vê no consultório, assim? Você consegue virar a chave, tipo, saiu, agora eu sou pessoa física, o normal, ou você vai sofrendo com os outros também? Tem casos que marcam muito a gente, né? Eu lembro que são casos que eu nunca mais vou esquecer. Meu primeiro mês de especialização em coluna lá na Unifesp, em São Paulo, chegou um cara de madrugada, eu estava no meu sobreaviso, eu cheguei lá para ver. O cara sofreu um acidente de carro. Aí a gente foi atender ele ainda estava conversando e tal. Aí a gente começou a examinar, fazer o ATLS, né, que é a série lá de atendimento do politraumatizado. E ele tô com dificuldade de respirar. Caramba, ele não tinha nada, ele não tinha lesão nenhuma no corpo, ele tô só com dor na cervical e eu não tô conseguindo respirar. Caraca, nunca tinha visto aquilo, né? Um quadro daquele, foi a primeira vez. Aí examinamos o cara, ele não tava mexendo nada, tava tetraparético, né? Não tava. Eu falei, caceta. Aí, tava o meu colega que era mais antigo do que eu lá, aí começou a fazer os testes comigo lá, cara. Nossa, tem que levar para ressonância agora. Ele tinha 2 hérnias de disco agudas, né? Com uma edema na medula grande. E ele estava parado no sinal, um carro bateu atrás dele e ele fez um chicote aqui, né? E a gente viu ele parar de respirar na nossa frente, né? Porque lesionou o nervo frênico, que nerva o diafragma, né? Então a gente correu com tudo para fazer os exames e tal, para colocar ele no centro cirúrgico o mais rápido possível. Colocamos, operamos ele, tiramos a hérnia, estabilizamos a coluna e tal, e ele foi pro CTI. E no CTI ele continuou com a lesão respiratória, não evoluiu bem. E eu passava visitando o cara, passei meses de visita nele, ele fazendo infecção pulmonar, enfim, porque não saía do respirador, né? E aí teve um dia que eu cheguei lá para passar, cara, eu vi uma foto assim do filho dele colada no quadro, né, do quarto dele, que era separadinho e tal. Papai, eu sei que você vai sair dessa. Putz, aquilo me marcou muito, cara, porque eu me senti assim, cara, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Ele não tem mais o que fazer, né? Então tem pacientes oncológicos, né? Tem pacientes assim que você, cara, o tumor desse cara vai acabar com ele muito rápido, né? Assim, quando a gente não consegue resolver, a gente até às vezes minimiza a dor, o cara tem uma qualidade de vida melhor, mas às vezes a gente não consegue resolver, né? Então é uma coisa que é muito frustrante, foi uma coisa que me marcou muito, que eu falei assim, cara, isso te amadurece, né? Porque por mais que você fique frustrado, é uma coisa que você, né, fica mais preparado para essas situações, né? Até para poder aconselhar a família, né? Para dar um apoio a hora que a família precisar, né? Porque às vezes o paciente já não tem mais saída. Né? Imagina, nossa, você falou, imagina um jovem... Esse paciente, por exemplo, que eu contei a história, ele tinha 49 anos, né? E você é mais jovem ainda, ele no início, deve... Tinha 30 e poucos, não me lembro. Agora, já o contrário deve ser um sentimento prazeroso ao extremo, assim, com certeza. Uma pessoa que não está conseguindo andar, aí você opera e depois ele passa correndo na tua frente, fala, ih, tô bem e tal. Tem uma paciente aqui do Rio, né, que eu atendi tem uns 3 anos, eu acho, que ela tinha um tumor aqui na região da coluna dorsal e ela chegou de cadeira de roda no meu consultório, evoluiu assim em 3 meses, chama meningioma, o tumor, né, tumor benigno. E aí ela chegou desesperada, já tinha ido alguns médicos, ninguém sabia da solução para ela. Eu falei, você tem que operar. Aí a gente operou ela evoluiu com choque medular, né? Para tudo, quando a gente mexe na medula. E aos pouquinhos ela foi recuperando. Hoje ela faz trilha, anda, faz tudo, né? Então
Assim, tem casos que realmente deixam a gente muito feliz, mas nem sempre a gente tem a mão de Jesus Cristo, né, de botar a mão e resolver, né? Então, eu acho que a gente é sempre guiado por Ele, né? Mas às vezes não é a hora, né? Verdade, Não tem jeito, né? E com certeza a gente já conversou isso em consultas, assim, um caso não tão grave como a hernia de disco. Tem gente que tem 4, 5 e não sente nada, e tem gente que tem uma e tipo, tem que sair do trabalho, fica acabado. São coisas às vezes de 1 centímetro de pegar no nervo ou não pegar, Sim. né? E tem o mental também, né, cara? Porque às vezes você tá numa situação que até te incomodaria, mas que você, cara, não dá a menor ideia pra dor, né? Tanto que a tua vitória é muito mais mental do que física. Hoje em dia eu entendo isso. Porque assim, muitas pessoas entram naquela espiral negativa e não conseguem sair. Tem pessoas que vivem inventando doença, né? Vivem indo no médico, vivem fazendo exames sem necessidade, porque sempre querem arrumar um problema. Então assim, a gente envelhece. Então eventualmente você vai fazer uma ressonância do seu joelho, vai ter alguma coisa aí, mas não necessariamente é a sua dor, né? Então é isso que o médico tem que ver, porque às vezes até os pacientes falam, doutor, você pode ver a minha ressonância aqui? Cara, não dá para ver a tua ressonância, eu tenho que te examinar, eu tenho que te ver, para ver se o que você sente é o que está ali, porque eventualmente é só sinais da tua idade, entendeu? Então realmente não tem muito sentido. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Sim. Cara, é uma consulta, tem que te ver, tem que te botar na maca, tem que testar, tem que ver o que está te incomodando, né? Porque é muito comum esse tipo de quadro. Às vezes os pacientes ficam nessa, eu tenho 5 hérnias aqui, 3 aqui, não sei o que, pô, tu vai examinar, não tem uma hérnia pensando nada, o cara tem dor. Eu vou falar de coração agora aqui. E 2 anos atrás, quando ele me falou isso, eu morri de raiva, né? Falando, não, como assim? Você acha que eu ia abrir mão de tudo que eu tinha para ficar numa cama e tal? Mas na hora a gente não percebe. Aí passa um tempo, aí a gente começa a pensar. Aí passa o tempo. Hoje em dia, eu vou falar como pessoa que tem 2 hernias de disco, minha vida mudou por completo. Você nunca vai ficar igual você era, mas o que você prefere? Ficar 99% ou ficar 30%? Então tenta sempre melhorar um pouquinho. Eu sinto dor todo dia, mas não era como era antes, então eu foco no copo meio cheio. Então, estou aqui com o meu médico, a gente está fazendo a entrevista nesse lugar incrível aqui, que é na Lagoa. Poderia estar até agora pensando, comigo, porque a gente se vitimiza às vezes. E isso não só para quem tem hernia de disco, quem perdeu o emprego, para N situações acontece. E você deve ter visto isso não 1, nem 2, nem 3, mas centenas de vezes. Todo dia. É virar a chave. Só que às vezes esse turning point aí de virar a chave para algumas pessoas é muito difícil, porque as pessoas às vezes se alimentam da tristeza, né? Então, eventualmente, quando eu vejo que tem algo a mais, eu encaminho às vezes para um colega psiquiatra, um psicólogo, para dar esse suporte, porque as pessoas ainda têm muito preconceito do que é o psiquiatra, né? Do que é um psicólogo. Se você fala para a pessoa assim, cara, vou te encaminhar para o psiquiatra, pô, doutor, mas eu sou maluco? Exato. Não, cara, olha só, ansiedade, depressão, elas influenciam muito na dor, principalmente na dor crônica, a pessoa que está sentindo dor há muito tempo, porque você entra num ciclo, né? Você começa a ter muita dificuldade o teu corpo falar assim, eu não tenho mais nada, né? Então, eventualmente, o psiquiatra ele pode te ajudar, ele pode, através de uma psicoterapia, né? Ele, com a medicação, eventualmente, ele vai te dar esse suporte que o cirurgião, às vezes, ele vai ter um pouco de dificuldade para identificar com detalhe essa subjetividade, porque eu sempre falo para o meu colega Fabrício Caruso, né? Que é o psiquiatra que eu gosto muito, meu colega desde a época de colégio. Ele, quando recebe um paciente, ele pouco quer saber da tua hérnia, ele quer saber você como um todo, de você, o que você faz, o que você pensa. E eu não, eu quero saber o detalhe físico, se a hérnia está pensando, se ela não está, se a tua dor é da hérnia ou se é do quadril, enfim. Então assim, eu procuro a objetividade do problema, ele procura a subjetividade. Então assim, como que eu, um cara que passa a minha vida inteira vendo a objetividade, vou ser melhor do que ele?
Então, se eu percebo que tem um paciente que não tem esse perfil, olha, cara, você pode até ficar triste comigo, pode até não querer mais voltar aqui, ficar ofendido, mas você não precisa de mim, você precisa desse cara aqui. Essa maneira de você falar é muito... Qualquer vírgula fora do lugar a pessoa pode levar pro lado pessoal. Sim, tem que ter cuidado, né? Porque é muito fácil ofender, né? É muito fácil magoar uma pessoa do jeito que você fala, né? Às vezes até sem querer, você quer fazer uma brincadeira para dar uma descontraída, mas a pessoa não estava preparada. Eventualmente acontece, né? A gente não é perfeito, né? A gente tenta analisar ali a situação e ser sempre o melhor possível, mas eventualmente a gente erra, né, cara? Pô, comigo você acertou na mosca e eu tô muito agradecido aí por isso. Doutor Pedro, a gente tá chegando a meia hora, o tempo voa assim, ó. Por mim, ficaria falando aqui mais 5 horas, mas você tem compromisso, eu tenho também, nosso seguidor tem também, então vou fazer aquelas rapidinhas igual nossa querida Marília Gabriela. Beleza. Você tem alguma frase que você gosta, assim, como mantra, alguma frase para indicar pra gente? Putz, cara, frase... Você me pegou agora. Tudo bem, a gente fala um livro, o seu livro favorito aí que você possa indicar. Cara, eu gostei muito da biografia do câncer, que é O Imperador de Todos os Males, que é um livro que ele vai contando a história do estudo, né, do desenvolvimento, das pesquisas do câncer e tal. É até um autor americano, né? O livro, a capa do livro é um caranguejo, assim, para lembrar o signo e tal. E é um livro que, sempre que eu tenho um paciente oncológico e ele fica meio perdido, não entende muito, eu falo, cara, lê esse livro aqui, ele vai te ajudar muito, porque tem muita informação médica e tem muita história de paciente, de o que é uma cirurgia para o câncer, o que é uma químio, como é que ela atua, como é que a químio se desenvolveu, as pesquisas. Então, assim, enriquece muito, né? E acho que até tranquiliza um pouco você conhecer o seu problema, né? Então, eu gostei muito desse livro e, assim, para a maioria dos pacientes que, infelizmente, precisam, eu peço para ler. É um livro que eu recomendo. Maravilha, eu vou indicar para uma amiga que ela, com 29 anos, já é doutorada, trabalha com essa área também de oncologia, trabalha no De INCA. repente ela até conhece. Deve conhecer, vou falar. Se você estiver vendo Aira, um beijo. Doutor Pedro, você tem um ídolo, uma pessoa que você se espelhou na vida, famosa ou não? Assim, meus ídolos são meus pais, né? São minhas referências, mas assim, no esporte, eu admiro muito o Felipe Perrone, que é um atleta de waterpolo, que jogou comigo na época do Guanabara, né? Hoje ele está em Barcelona, joga no Barceloneta, mas já jogou nos melhores times da Europa, é o top 5 aí do mundo, joga demais, jogou pelo Brasil na última Olimpíada, até brincaram com ele que ele fez um gol de cobertura, o gol que o Pelé não fez e tal, que não tem nada a ver, né, futebol aquático com futebol, mas ele é meu amigo, eu sou padrinho do filho dele, admiro muito ele ter conseguido ir para a Europa, vencer na carreira, ser um atleta profissional de waterpolo, que é um esporte que eu curto demais, e sempre que eu posso eu tô lá assistindo ele na Champions League de waterpolo, que é sensacional. Que maravilha, é mais um exemplo aí de que a gente pode seguir o nosso sonho, não só ser o que às vezes a sociedade quer que a gente queira. E ele foi o waterpolo, não é um esporte tão visado assim, mas tá aí. Exatamente, tem handball, vôlei, o mundo não é só futebol não, a pessoa às vezes pensa que é só futebol, mas tem muita gente aí que é referência no surf, em outras modalidades e são super bem-sucedidos, super felizes. Claro, enfim. Com certeza. É uma das minhas metas em 2020, apoiar mais o esporte, ter uma equipe. Às vezes, eu falo brincando, mas no fundo, infelizmente, é um pouco de verdade. Você dá um pote de whey para uma pessoa por mês, às vezes faz diferença. Pro cara que, vive de Bolsa Atleta e tal. Sim. Então, vamos abrir o olho aí, grandes empresas. E, doutor Pedro, para fechar, você tem alguma pessoa... Pode chutar na lua que você queira ver aqui no Thales Talk, uma entrevista. Vai que eu consigo chegar até ela. Caraca. Vai, de repente, Felipe Perrone. Felipe Perrone, vou para Barcelona, tá tudo certo. E é isso. Muito obrigado, doutor Pedro. Felicidades eternas. Valeu, tudo que eu puder fazer aí por você. Quem quiser conhecer o trabalho do Dr. Pedro, vou deixar aqui na descrição, especialista em coluna, eu tenho propriedade para falar. E aviso o pessoal que eu tô de mudança, fui transferido
Estou indo para Florianópolis. Ilha da Magia. Isso aí. Tem mais ou menos o lugar que vai ser lá? Ainda estou fechando alguns lugares para trabalhar, mas como eu sou militar, né, da Marinha, primeiro eu vou ver quais são as minhas funções lá na unidade militar que eu vou trabalhar, para depois ver a minha rotina fora da Marinha. Maravilha, se tudo der certo ainda esse ano eu vou te encontrar para te pagar um café lá, porque eu vou para Floripa todo ano. Beleza, só maravilhoso. Avisar. É isso, bom domingo Tchau, a gente. todos, bom Faustão, bom Fantástico. Grande abraço.